Opa, como vocês estão? Tudo bem? Que bom! Estamos aqui no nosso trabalho, lembrando aos amigos que têm nos acompanhado, que têm compartilhado, feito suas inscrições, que continuem, por favor, divulgando, para que com mais inscrições nós possamos aumentar o número da divulgação desse trabalho, que tem trazido muito resultado bom. Uma outra coisa legal, gente, comente durante o vídeo, tem um espaçozinho para você deixar comentários. Faça isso, vamos criar novas disposições, de repente vocês dão ideias de como nós podemos fazer, mudar algumas coisas, quem sabe, ou acrescentar, né? Sempre uma alegria, né? Vamos continuar com o nosso trabalho e hoje, no 17º vídeo, lembrando sempre todo o programa que nós fizemos o 14º vídeo, falamos de 4 partes importantes no reconhecimento e transformação da sombra. Já falamos de 2 desses pontos e agora estamos falando do terceiro. Então, o nome do vídeo é A Saída, Desprenda-se. Vocês já pararam para pensar o quanto é difícil nós abrirmos mão das emoções negativas? Já pararam? É muito interessante, no consultório onde nós atendemos como terapeuta, reproduzem-se muito esses casos, e eu digo isso da minha própria vida, da vida de todos nós. São pensamentos que são estimulados pelas emoções e pelos sentimentos, e que muitas vezes nós começamos do nada, começa um sentimento vir, né? Esse sentimento vai acionando uma emoção, nós começamos às vezes até respirar diferente, né? Às vezes alguém pode ter até uma palpitação, sudorese, enfim, alguns efeitos fisiológicos da emoção, e de repente você começa a pensar numa pessoa. E começa a pensar, isso vai crescendo. Passado algum tempo, você está literalmente brigando com a pessoa. E a pessoa nem está ali e muito menos sabe que você está vivendo essa experiência. Por que será que é tão difícil? Porque a hora que você tenta parar com aquele fluxo de pensamento e emoções, é muito difícil. Mesmo que você amorteça, o primeiro sinalzinho que for que lembrar aquela emoção, ela eclode. Enfim, nós temos muita dificuldade de nos desligarmos das emoções negativas. Por que será? Segundo o Deepak Chopra, tem 2 motivos muito claros. Um é a seguinte: a negatividade, ela é só a superfície do aglomerado psíquico. A negatividade é a casquinha, porque embaixo tem muito mais coisa. Então não é simplesmente, é uma emoção, então pensa diferente. Não é tão simples assim. Debaixo desse efeito residual, que nós chamamos de negatividade, tem toda uma estrutura mantendo a negatividade energética, psíquica, não é? Está toda essa estrutura. Isso nós não estamos nem falando da ação externa, que seria uma pessoa alimentando essa negatividade ou uma influência espiritual também alimentando essa negatividade. Então, o primeiro fator pelo que é difícil desfazer-se da negatividade é justamente isso. Nós conseguirmos entender que abaixo dessa negatividade tem uma estrutura toda, né? Uma montanha, é um iceberg de coisas que estão ali gerando a negatividade. Por isso que não é tão simples, né? Só pensar positivo e tal. Demanda conhecimento, demanda esforço, demanda ajuda, empenho, disciplina, vontade, senão nós não conseguimos mudar o padrão. E o segundo motivo, segundo Deepak Chopra, é que a negatividade ela é pegajosa, contaminadora e sufocante. Uma pessoa negativa que chegar num ambiente exalando a sua negatividade, em pouco tempo vai acontecer 2 coisas. Aqueles que estão propícios à negatividade vão estar entrando na mesma faixa. E os que não estão vão se afastar. Porque é sufocante conversar, conviver com uma pessoa em que tudo já nasceu e continuará negativo.
Então, há um motivo duplo, né, pelo qual nós temos dificuldade em nos livrarmos da negatividade. Mas é possível desprender-se dela? Bom, tem que ser, porque seria um problema sem solução se não tivesse. É necessário primeiro nós fazermos o reconhecimento, né, dos sentimentos indesejados e trazê-los à consciência. Porque o sentimento evoca, impulsiona a emoção, né? A emoção é uma coisa mais fisiológica. Então, eu preciso reconhecer da onde está saindo isso, o que está abaixo, a parte do iceberg que está abaixo da linha da consciência. E trazer o quanto possível esses sentimentos e emoções para a consciência. Depois que nós fizermos isso, trazermos, parar de me explicar no outro, de responsabilizar o outro, de culpar o outro e vir para mim mesmo, para a minha intimidade, eu preciso, a partir daí, encarar uma realidade, né? Eu preciso me livrar de um movimento interno que diz assim: eu sou isso. Então, eu reconheço um sentimento, vem para a consciência, eu compreendo ele e aí eu uso um movimento interno que é esse: eu sou isso. Dei um exemplo para uma cliente uma certa feita para vocês entenderem esse eu sou isso. Eu disse assim: você passa por TPM por ocasião da menstruação? Ela disse: sim, eu passo. Se você ficar ruim, eu fico muito mal. E você acredita que você é essa pessoa que está passando mal durante a TPM? Essa é você? Não, é só quando eu estou passando por isso. Então há uma diferença entre o que você realmente é e o momento que você está vivendo e a expressão da negatividade. É isso que nos causa conflitos interiores. Nós temos medo de reconhecer a nossa negatividade porque nós temos medo de ser aquilo. E nós não somos aquilo. Então nós temos que substituir, né, livrarmos-nos do eu sou isso e começarmos a vibrar isso é meu. Aí sim, é um sentimento que está ligado a mim, mas não sou eu. São coisas diferentes. Então, isso sou eu é uma coisa, isso é meu é outra coisa. Isso vai gerando uma ponderação no processo de transformação. A estratégia do isso não é meu é mais uma ilusão da sombra, que, diga-se de passagem, é muito utilizado por livros de autoajuda, né? Que tentam conduzir a pessoa de maneira, né? Para resolver um problema que exige esforço, né? Exige disciplina, vontade. Sem autoconsciência, não há autorresponsabilidade. E sem ela, não há mudanças reais. Vamos ficar como a própria negatividade, na superfície dos problemas, na superfície das situações, do nosso movimento interno de negatividade. Então, autoconsciência nos leva à autorresponsabilidade. E daí nascem as possibilidades reais de transformação. Fora disso, estamos contando com a ilusão, né? E a ilusão nunca construiu nada, né, que seja verdadeiro. Reconhecer que a negatividade é como uma virose, ou seja, o que a virose faz em nós? Ela deixa-nos triste, né? Um corpo dolorido, às vezes febril, às vezes com taquicardia, frio. A virose traz esses sintomas. Eu estou com virose, mas eu não vou ficar eternamente assim. Eu não vou continuar eternamente com frio, com febre, dor no corpo, sudorese, palpitação. Isso significa o quê? Você está com virose, mas você não é a virose. São coisas diferentes. A nossa mente se apega a esses fatores e acaba não compreendendo como se livrar da virose. Acaba pela negatividade assumindo a virose como sendo você próprio.
E isso dificulta o processo de autolibertação, né? Da responsabilidade que temos sobre os nossos próprios sentimentos. Quando desfazer o grude da negatividade, será mais desprendido. Nós somos apegados, nós temos apego à negatividade, porque lidar com ela exige uma série de esforços e nós acostumamos até com o que não presta. Então nós acostumamos com a negatividade. Vocês devem conhecer pessoas assim, que quando elas chegam você tem vontade de sair, porque é tudo tão ruim, é tudo tão difícil, é tudo impraticável, não tem luz, tem só penumbra, né? Tudo que ela nomeia a partir de um astral negativo, né? Pesado. Enfim, se você convive com uma pessoa assim, você se sente sufocado com aquilo. E é muito difícil manter um padrão energético superior diante de um movimento aí que gera uma maré de energias negativas. Então eu só vou ser desprendido quando eu me livrar desse grude da negatividade. Mas me livrar mesmo, não apenas com frases de efeito. Eu preciso de um trabalho de introjeção, de autoinvestigação. A autoinvestigação me leva ao autoconhecimento. O autoconhecimento me leva à autoconsciência e a autoconsciência para a autorresponsabilidade. E é só assim que eu transformo os meus conteúdos. O desprendimento não demonstra em nós indiferença, demonstra apenas que você não quer mais a negatividade na sua vida, não quer que ela faça parte dos seus objetivos. E isso é possível fazer com o esforço da transformação, que é algo real, não é algo hipotético. Então nós agradecemos mais uma vez a vossa participação assistindo os nossos vídeos. Pedimos novamente que você, por favor, possa compartilhar, inscrever-se e ligar o sino de notificações. E também faça seus comentários aí, para que a gente possa ter uma ideia de como estamos atingindo os objetivos. Namastê.